diferença entre meteoro, meteorito, asteroide e cometa? Por que alguns corpos desses caem aqui na Terra e o que eles trazem aqui? Por que a gente pode ter metais raros vindo com eles para cá e o que torna esses corpos tão interessantes lá fora para mineração espacial, para mineração no sistema solar? Que crateras que a gente tem formadas aqui no Brasil? Se elas são grandes o suficiente, será que elas tiveram impacto mais do que no Brasil, mas no mundo todo? Por que é tão difícil de reconhecer essas crateras? E quão preparado a gente está para crateras futuras? Será que a gente sabe o que pode cair na Terra e será que a gente tem como se proteger do que pode cair por aqui? Um assunto complexo, cheio de nuances, muita coisa legal para a gente discutir no Não Ficção, onde a gente fala de ciência do dia a dia com especialistas, com o especialista que faz parte dos grupos que descobriram todas as crateras aqui do Brasil. A gente vai conversar com o Álvaro Penteado Crosta, que é professor titular do Instituto de Geociências da Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciências e já foi até pesquisador visitante no Jet Propulsion Lab da NASA Caltech e pesquisa sensoriamento remoto e exploração mineral e geologia planetária, além de crateras meteoríticas. Bora ter essa conversa super legal com ele. E claro, antes de partir para a nossa conversa, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia, e marca que se adiantou e começou a Black Insider, com descontos que somam até 40% e frete grátis, somando o que o site oferece com o meu cupom ATILA15. Aproveita inclusive o desconto para pegar um kit da Insider como Starter Pack, assim você acumula mais abatimento de preço e já descobre como não só a Tech T-Shirt é feita com tecido Intec da Insider, que é anti-odor, fresco e desamassa no corpo sem passar e desbota menos com a lavagem, como também checa a qualidade das cuecas, calcinhas e meias da Insider, que além de conforto térmico tem no caso da meia, reforço, acolchoamento e elasticidade para dar o contorno do pé certinho. Com o calor voltando com tudo, como um pai que está tendo muito trabalho no patinete para acompanhar o filho correndo na bicicleta de equilíbrio, esse conforto e essa durabilidade fazem a diferença todo dia. Vai por mim, não estou cansado à toa. Álvaro, muito obrigado pelo privilégio, por estar por aqui. É um prazer conversar contigo. Você é mais um dos entrevistados do Hiperconectado com quem eu queria muito conversar pessoalmente e ter esse tempo longo para a gente poder destrinchar um assunto. E antes de introduzir com uma história ou com uma coisa em particular, no seu caso, eu já queria começar com o basicão para a gente ter o glossário do que vamos usar na conversa toda, que é me conta a diferença entre cometa, meteoro, meteorito e ou asteroides e outras coisas aí para a gente já ter na ponta da língua tudo que a gente vai usar para pautar a nossa conversa daqui para frente. Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Eu acho que a divulgação científica que você faz é maravilhosa. Obrigado. E eu acho que vamos falar um pouquinho dessa área, então. Eu vou começar com a diferença entre meteoro e meteorito, porque é algo que as pessoas confundem muito, né? Meteorito é uma rocha, então ela é achada na superfície da Terra. Algo que veio do espaço, caiu e é encontrada na superfície da Terra. Meteoro é um fenômeno atmosférico, fenômeno de luz. É a famosa estrela cadente, aquele risquinho de um fragmento normalmente pequeno, tamanho de um grão de areia, um pouco maior, que veio do espaço, de uma rocha que veio do espaço, que ao cruzar a atmosfera entra em atrito e entra em combustão. Que eu já achei que era uma coisa muito mais rara, até um belo dia ter a oportunidade de parar e olhar para um céu limpo e perceber que acontece o tempo todo, né? O tempo todo. Tem concentrações no tempo, né? São as chuvas de meteoros, que são fragmentos de cometas que foram deixados e a Terra, ao passar pela órbita desses fragmentos, eles entram em combustão com uma quantidade muito grande, mas elas são muito conhecidas, ocorrem em determinadas épocas do ano, todo ano. Já pequenos meteoros acontece o tempo todo, e é isso. Se você tiver um lugar escuro e ficar olhando para o céu, você vai ver, cada 2, 3 minutos vai ver um, né? Então esses são os meteoros. Eles não caem na superfície, não são uma rocha. Meteoritos sim. Meteoritos e asteroides é uma questão de tamanho. Asteroides são corpos bem maiores, e nem tem um limite muito bem definido. Então, meteoritos normalmente a gente usa para pequenos fragmentos de rocha que veio do espaço encontrado na Terra, e asteroides são grandes corpos, pode ter centenas, milhares até de quilômetros, existem todos os tamanhos. E por último, os cometas são parecidos com os asteroides, mas eles têm uma órbita bem diferente, uma órbita que é excêntrica. Os asteroides têm uma órbita mais conhecida, mais fixa, né? E os cometas, eles normalmente viajam muito longe, né, no sistema solar, entram e saem
em órbitas elípticas e passam periodicamente também pelo mesmo ponto do sistema solar, então por isso que tem a periodicidade. E eles são compostos não por rocha, mas por uma mistura de, principalmente, gelo, não só gelo de água, gelo de outros materiais, metano, amônia. É tudo, qualquer coisa, qualquer gás desse pode formar um gelo. Exatamente. Né? E fragmentos também rochosos, pequenos, poeira, muita poeira. Então esses são os cometas. Perfeito. E então uma chuva de meteoros é quando a gente passa no rastro de um cometa desses e cruza aquilo ali. Isso, exatamente. E, bom, antes de eu entrar no que isso tudo nos conta sobre o universo, deixa eu pegar um fatorzinho cultural aqui. Eu já falei sobre eventos geológicos que deixam marcas na nossa cultura. Sobre a possibilidade, por exemplo, do pessoal recontar a subida do mar no final da última era do gelo, com todos os mitos de ilhas que são separadas, deuses que brigam e aquilo vira um outro pedaço lá longe, grandes dilúvios, né, o mar subindo e coisa assim. Se eu não me engano, tem um evento de vulcanismo que os aborígenes australianos recontam na história deles e já acharam evidências embaixo da lava de 40 mil anos de ocupação humana ali. Então, assim, faz até sentido que os caras tenham visto o negócio mesmo e estão recontando a história até hoje. Bom, meteoros e crateras, quando meteoritos caem aqui, são coisas que podem deixar um impacto na psique humana muito grande. Então, me dá uma palhinha de possíveis eventos ou possíveis histórias que a gente... passagens bíblicas ou algo assim, que mostram pra gente isso, pra gente entrar no que muda na mentalidade humana quando você de repente vê que alguma coisa cai do céu. Né? Quando a gente tem aquela noção de que a Terra é o centro do universo e não existe nada lá fora, de repente cai um pedaço de pedra no chão. O que isso conta pra gente, né? Bom, certamente as civilizações antigas e presentes testemunharam fenômenos desse tipo, não há a menor dúvida disso. O problema são os registros. Né? Uhum. Então, muita gente tenta procurar em registros bíblicos, né, alguns sinais de eventos desse tipo fogo cai do céu. Jericó, né? Jericó, né? Não há, comprovadamente, do ponto de vista da ciência, nenhum fenômeno desse tipo que é relacionado com uma queda real. Os mais recentes são quedas de meteoritos, né? Que explodiram na atmosfera, que isso é uma coisa comum também, ele se rompe. Por quê? Ele tem uma força de coesão que não é muito grande, em alguns casos, depende da composição do meteorito, né? E a resistência da atmosfera, às vezes, exerce uma força maior que a força de coesão interna, então ele simplesmente se fragmenta e cai numa área. Isso é muito comum. Dificilmente um meteorito cai como um único fragmento, normalmente ele cai como vários fragmentos. E isso aconteceu na Europa, na Idade Média, já saindo um pouco da Idade Média. Numa cidade da França foi o registro testemunhado de uma queda de fragmentos, foram recuperados e foram estudados pelos cientistas da época. Então, não tem muita coisa mais antiga do que isso, embora, como eu disse, haja tentativas de... Tem evidência, mas não tem um registro claro. Exatamente, não tem um registro claro. Então, isso aí é comum. Eu costumo até brincar com meus alunos de uma historinha que todo mundo certamente leu, do Asterix e os gauleses. Né? Eles eram um povo muito valente, aquela aldeia muito valente, mas eles tinham medo de uma única coisa. Não sei se você se lembra. Dos céus caírem. Do céu cair sobre a cabeça. Isso tem a ver com essas lendas, e todos os povos e civilizações têm lendas relacionadas à queda de pedras do espaço, a fogo que cai do espaço, coisas desse tipo. Certamente isso tem a ver com o imaginário relacionado aos fenômenos de meteoritos e de coisas do gênero no passado. E, quer dizer, ligar o fato ao acontecimento concreto, a um registro escrito, algo assim, é difícil, mas várias culturas têm. Já ouvi falar que existem, por exemplo, acho que entre os egípcios eles tinham um hieróglifo para ferro e outro para ferro que cai do espaço, que era o ferro metálico. Já ouvi umas descrições assim que encaixam com... Bom, o pessoal deve ter visto alguma coisa acontecendo aqui para contar a história desse jeito. Inclusive artefatos, né, do Egito Antigo, feito de ferro meteorítico, né, foram encontrados. A famosa adaga de Tutankhamon é um ferro meteorítico, né, e existem outros exemplos. Então, de fato, eles reconheciam isso e até usavam isso industrialmente. Porque, se não me engano, até pouquíssimo tempo atrás era a única forma de obter o ferro metálico, né? Isso,
Exatamente. Porque na hora que ele cai, ele aquece o suficiente para expulsar o oxigênio, algo assim? Não, ele já tem pouco oxigênio, né? Ele tem uma composição, exato, ele está no espaço, na ausência de oxigênio, então é ferro no seu estado muito puro. Uma liga, na verdade, tem um pouquinho de níquel, aí vem um monte de elementos menores, né? Mas é 96, 98% ferro metálico. Sabendo disso, né? Sabendo que essas coisas acontecem, que de repente as pessoas estão olhando para cima de outra forma, o que isso nos conta sobre o sistema solar? Por que a gente tem essas coisas caindo aqui? Por que elas são compostas do que são compostas? Bom, eles são... A origem dos meteoritos e qualquer corpo vem da formação do sistema solar. Boa parte do material existente na nébula, que é uma grande nuvem de poeira em torno de uma estrela, ele acaba se condensando na forma de planetas, de satélites, de asteroides, cometas, mas tem uma parte que sobra. E pode sobrar com pequenos fragmentos que, por algum motivo, não são agregados, não são atraídos gravitacionalmente pelos maiores. Farelo de planeta. Farelo de planeta, basicamente é isso. E eles ficam vagando e acabam, eventualmente, cruzando a órbita da Terra e caindo aqui como meteorito. Uma outra causa são os impactos que aconteceram no passado e até hoje continuam acontecendo no cinturão principal de asteroides, entre Marte e Júpiter. Ali tem milhares de asteroides e, às vezes, há choques. E fragmentos saem daquela órbita estável, são atraídos pelo Sol e no caminho entre eles e o Sol, a Terra pode estar passando por ali e vai ter um impacto. Então esses são os mecanismos pelos quais chega esse material aqui. Bom, meteoritos são muito raros. A gente pode dizer que, só para ter uma ideia da realidade, no Brasil são conhecidos menos de 100 meteoritos. Caramba! E olha que a gente é enorme. Um país continental só tem 100 meteoritos. Tem razões para isso, né? Mas as pessoas, por exemplo, não conhecem, não procuram, não vão atrás. Em países onde a cultura meteorítica é mais conhecida, se acha muito mais meteorito, porque as pessoas vão em busca de meteoritos. Aqui não. Então aqui são achados por mero acaso ou por testemunho. Pessoas que viram uma chuva de meteoros que acabam caindo fragmentos de meteoritos aqui. Então eles são basicamente raros, né? E são importantes porque nos trazem informações sobre como o sistema solar é composto. Porque se é o que sobrou da formação do sistema solar, você tem como olhar para o passado agora, exato, coisa que aqui na Terra já foi pasteurizada, moída, oxidado, alterado de várias formas. Eles não, eles são absolutamente pristinos, ou seja, eles são material original da formação do sistema solar. Então isso tem um valor incrível para a ciência. Então, quando você vê alguém em Minas pegando o meteorito e lavando na pia... essa última coisa que deve ser feita com o meteorito. Na verdade, ele já chega aqui na superfície alterado, porque a passagem pela atmosfera já altera a química dele. E a física também, os parâmetros físicos. Então, o ideal, na verdade, é coletar esse material lá. E isso está sendo feito nos últimos anos através das sondas que têm visitado cometas... lá você fala lá fora. Lá fora. Então, a ciência chegou a um ponto que nós já temos aqui fragmentos, muito pouco material, porque não consegue trazer muito, né? De cometa e de asteroides. E tem outros chegando. Em breve nós vamos ter mais chegadas aí de material coletado diretamente no asteroide ou no cometa original. Então, esse tem um valor incrível para a ciência. E tanto é que ele é trazido aqui de uma forma totalmente selada, isolado, porque ele não pode ter qualquer contato com a atmosfera terrestre. E, por exemplo, a semana passada teve um grande evento de geologia planetária, que é o Lunar Planetary Science Conference em Houston, e um monte de trabalho sobre as 5 gramas do asteroide que chegou à Terra recentemente, foi recuperado, né? E está sendo estudado por centenas de cientistas no mundo inteiro. Eu já ouvi falar que na visita à Lua, só uma pessoa era geóloga, né? O último visitante lá, quer dizer... Foi a última missão Apollo. Desperdício de oportunidade bem grande aí, né? Mas os astronautas norte-americanos, pelo menos, eu acho que todos eles são treinados em geologia. Mesmo a maioria dos astronautas norte-americanos eram militares, pilotos militares que viraram astronautas. E um ou outro cientista é apenas um geólogo, né? O Harrison Schmitt, ele está vivo até hoje, eu já assisti palestras muito interessantes dele. E ele mostrou que é um outro olhar quando vai uma pessoa formada, né, nessa área para coletar, porque ele coletou, foi a missão que mais trouxe a amostra da Lua, o Apollo 17, né, e ele coletou com outro olhar, então tem amostras mais representativas, porque antes eram mais do mesmo, né, e ali não, realmente chegaram amostras interessantes que trouxeram uma série de informações valiosíssimas. Isso nós estamos falando da começo da década de 1970, que foi a última missão Apollo.
E até hoje elas estão sendo estudadas. Para mim, a melhor evidência de que a gente visitou a Lua é você ter material aqui que não tem como ter sido criado na Terra, né? Independente de como contam, o que fazem, tá aqui, ó. Né? Analisa que você vai saber. E por que esse material, quando chega na Terra, chega com essa velocidade e causa esse tipo de impacto? Porque a gente está aqui no planeta, temos os efeitos do movimento dos astros. A gente sabe das estações, o Sol nasce e se põe, mas é muito contraintuitivo entender a velocidade com que as coisas estão acontecendo no espaço, com que a Terra gira, orbita o Sol, né? E outras coisas. Me dá uma noção como que a gente descobre isso, como a gente consegue avaliar esse tipo de coisa com o impacto de meteorito e com os meteoros aqui? Bom, primeiro, a velocidade com que eles chegam aqui na superfície é uma velocidade muito reduzida em relação à velocidade que eles viajam pelo espaço. Porque nós temos uma grande sorte na Terra, e acho que a raça humana, a vida na Terra se desenvolveu também em função disso, que é ter um escudo protetor, que é a atmosfera terrestre, que é muito densa. Poucos corpos do sistema solar têm uma atmosfera tão densa quanto a Terra. A gente tem um plástico bolha aqui. Exato, plástico bolha que segura a maior parte desse material que vem de fora, e mesmo o material grande, ele é muito freado na passagem da atmosfera. O pequeno, na verdade, é destruído. Como eu disse, são os meteoros, né? Os maiores são muito freados, né? Então, a gente estima uma velocidade de chegada na superfície de um grande corpo rochoso no máximo a 18, 20 km por segundo. Ele viaja lá fora a 60 km por segundo, 80 km por segundo. O que em quilômetros por hora vira quanto? Eu precisaria converter, assim, a gente usa essa unidade, vamos fazer. Pensar, mas é muito. São velocidades, assim, balísticas, aliás, além de balísticas, né? 60 km por segundo? Vira 200 mil km por hora? A velocidade do modo... A própria Terra está viajando a uma velocidade absurda, né? 200 mil quilômetros por hora para chegar a um negócio desse? Aí você vê massa e velocidade. Por isso é que provoca um estrago. Um asteroide pequeno é capaz de fazer uma cratera muito grande. Senhor, eu não tinha atentado a essa escala assim, de velocidade. É muito absurdo. Então, ele chega aqui a 14, 16 km por segundo. Muito menos. Bem menos. Agora, pega a massa, né? Essa que é a questão. Caramba. E, bom, a atmosfera vai barrar isso aqui, e se a gente quiser ter uma noção do que é você não ter uma atmosfera para se proteger, é só olhar para a superfície da Lua, né? Exatamente. Então, aí o paralelo que a gente faz é com a Lua e com Marte também, que embora tenha uma atmosfera, ela é rarefeita, não é densa como a da Terra, mas a Lua tem uma atmosfera praticamente desprezível, né? Então ela é coberta de crateras de todos os tamanhos. Aqui na Terra a gente não vai ver crateras pequenas, porque os pequenos corpos não vão sobreviver à passagem, só os grandes. Então aqui você já começa a ter crateras acima de um determinado tamanho, as menores não vão existir. E a direção faz diferença? Mas eu digo... O ângulo de entrada. Eu entendo que pode vir de qualquer lado. Pode vir de qualquer lado. Mas qualquer lado assim, qualquer lado do sistema solar ou de cima e de baixo também? Qualquer lado do sistema solar, porque a Terra está girando... Quer dizer, tem o plano aqui, né? O Sol, a Terra isso. Asteroides vêm de cima e de baixo também, ou eles vêm na... Não, eles normalmente são atraídos pelo Sol, gravitacionalmente. Então, estão viajando em direção ao Sol. Só que a Terra está girando, então acaba, na verdade, expondo toda a superfície. Tanto vai ser no oceano ou no continente. Tudo vai ser passivelmente... Em qualquer canto que você tiver, você tem uma chance de levar um na cabeça. Exato. A mesma chance, né? A mesma chance. E o ângulo de entrada dele faz diferença? Então, o ângulo faz diferença, porque aí muda a espessura da atmosfera e a frenagem. Então, a gente, quando faz a simulação de impactos, que é uma área que eu também desenvolvo pesquisa, né? Você tem modelos numéricos para simular impactos, a gente usa sempre um ângulo de 45, porque você não sabe se é muito rasante ou vertical. Então, 45 é a média, a gente usa. Também sabemos que quando o ângulo é muito rasante, pode acontecer duas coisas. Ele quicar na atmosfera e não penetrar. Sério? Ou então, ele entrar tão baixo que ele vai fazer, na verdade, vai quicar na superfície, vai formar uma cadeia de crateras. A gente vê isso. Você está brincando? Na Lua, em Marte, existem cadeias de crateras. É tipo jogar uma pedra no lago, assim, ela dá quicadinha? Exatamente.
Mas tem que ser muito rasante para acontecer isso. Ou então formar crateras que não são redondas, são alongadas, também com ângulos muito rasantes, é possível. O ângulo de entrada do Superman, que fica aquela cratera comprida e a navezinha de Krypton lá no fundo. Exatamente. Caramba. Eu não tinha pensado nessa entrada. Bom, vamos entrar na sua especialidade, então, que são as crateras. Quando isso cai aqui, vai fazer um certo impacto. A gente tem crateras recentes, deu para ver algum impacto? Ou tem crateras que são conservadas o suficiente para a gente conseguir estimar o que é o impacto de um meteoro que tinha o tamanho suficiente aqui para fazer um meteorito e deixar uma cratera? Sim, temos, não no Brasil, mas na Terra há alguns exemplos. O mais conhecido é uma cratera chamada Meteor Crater. O nome, inclusive, é equivocado, mas ficou historicamente, né? Cratera do meteoro seria a cratera do meteorito, né? Que fica no Arizona, nos Estados Unidos, numa região desértica, no platô do Arizona. Ah, então caiu num lugar que se cai no meio da Amazônia aqui, ninguém... Exatamente. Primeiro, é desértico, o clima árido, tem pouca erosão, fica num platô elevado, né? E ela tem 49 mil anos, então é bem jovem, né? E ela foi uma das primeiras crateras de impacto meteorítico reconhecidas como tal na Terra, e assim mesmo, para a ciência da época, nós estamos falando do começo do século XX, foi muito difícil que fosse aceito a origem meteorítica dessa cratera. Porque a região ali é vulcânica, existem cones vulcânicos, existem crateras vulcânicas também, só que essa cratera tinha uma coisa muito diferente, ela era cheia de fragmentos de meteorito em volta dela. E aí teve um cara que não era geólogo, para os geólogos aquilo era uma cratera vulcânica. Você tá brincando. Os geólogos da época bateram. Aí teve um cara que não era geólogo, era um empreendedor que, na verdade, estava interessado em extrair o níquel do meteorito, que era conhecido ali na região, e ele bolou a seguinte hipótese. Bom, se caiu aqui o meteorito, fez esse buracão, tem 1,2 km de diâmetro. Não, uma cratera boa. É razoável. E é muito bonita, por sinal. Até depois eu comento sobre a visitação, porque ela é aberta à visitação turística hoje. E uns 200 e tantos metros de profundidade. Então, como se fosse uma tigela mesmo. Bom, essa cratera essa pessoa, na verdade, falou, vou extrair o níquel, porque o meteorito entrou e está enterrado lá embaixo, como se fosse um tiro, uma bala, né, que entra no... Então, ele está lá embaixo, eu vou requerer essa área para mineração e vou extrair o níquel e o ferro, né, e vou ganhar dinheiro. Bom, ele faliu com a empresa dele, porque não se fazia ideia na época da dimensão de energia envolvida nisso e que provocaria, no contato, provocaria a explosão do corpo. Então os fragmentos que eram níquel, mas é o pó. Exato. Os fragmentos eram o meteorito. O que sobrou? O maior pedaço tem mais ou menos 1,5 metro, o maior pedaço achado, está lá no museu, nessa cratera. Hoje ela é aberta à visitação. Bom, ele foi à falência com a empresa dele, voltando um pouco à história, mas os descendentes dele, ele morreu logo depois, ficaram com aquela propriedade, porque ele comprou a propriedade, e resolveram abrir para exploração turística. Recebe, sei lá, 200 mil visitantes por ano, pagando $30 de ingresso. O lugar é maravilhoso para visitar. Para quem vai, por exemplo, ao Grand Canyon, fica pertinho do Grand Canyon, então dá para esticar e conhecer. Eu recomendo. E tem um museu muito bom, inclusive com muito material doado pela NASA, das missões espaciais Apollo, fragmento de rocha lunar, enfim. É bem interessante, muita criança, muita escola visita, né? E é um museu modelo aí dessa área. E ela é conhecida, então, também além do nome Meteor Crater, ela é conhecida pelo o nome do engenheiro, né? Cuja família é proprietária da área do museu e tudo mais. Caramba, o cara... Bom, é aquela coisa do conhecimento avançar de funeral em funeral, né? Nesse caso, teve que vir alguém de fora para contradizer o que o pessoal da área pensava, né? O nome dele era Barringer, então ele também é conhecido como Barringer Crater. E a família Barringer, até hoje, por exemplo, dá bolsas de estudo para alunos do mundo inteiro que estudam crateras de impacto. Vários alunos meus já receberam bolsas. Sério? Da fundação da família Barringer. Que barato. Pô, compraram a causa mesmo, né? Exato. Eles são grandes patronos de eventos científicos e tudo mais. E aqui no Brasil, a gente tem crateras que são relevantes ou que já foram descobertos como crateras, tem coisa que parecia outra coisa. Depois eu queria passar um pouquinho pela cratera dos dinossauros, para a gente entender exato, o impacto na Terra desses impactos. Bom, o Brasil tem crateras de impacto,
Tem 9, total de 9, e a gente vem trabalhando ao longo dos anos, descobrindo novas, aí tem algumas ainda em investigação, que podem ser comprovadas ou não. Dessas 9, quantas são descobertas suas e quantas a gente pode ter... Descoberta como crateras, que eram conhecidas como estruturas, mas como cratera todas elas. Eu, meus alunos e colaboradores trabalhamos ao longo de... Eu comecei com esse tema no meu mestrado, que foi no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, usando imagens de satélite, no final da década de 70. Então, de lá para cá, nós descobrimos essas 9, né? E você estava especificamente procurando crateras aqui? Entre outras coisas que eu fiz, sim, né? A gente procurava anomalias em termos de morfologia, né? De feições circulares na superfície, que não pudesse ser explicada por outros fenômenos geológicos, e aí procurava as evidências de que sim, tinham sido formados por crateras, que são evidências registradas na deformação das rochas pelo impacto. Os impactos desse porte de grande dimensão e de grande velocidade, a gente chama de hipervelocidade, eles produzem deformações permanentes nas rochas. Então há indícios, mesmo que a cratera já não exista mais, já tenha sido erodida ou preenchida, se você tiver acesso à rocha que sofreu o impacto direto, ou mesmo a que estava em subsuperfície, porque essas ondas se propagam e deformam, né? É possível comprovar que ela foi formada, porque não tem nenhum outro fenômeno geológico que forma esse tipo de deformação. É tipo aqueles minérios que sobraram embaixo dos testes atômicos, das bombas atômicas, quer dizer, você cozinha e causa um impacto ali na região que não tem mais nada que faça algo desse tipo. Tem uma estrutura que se forma em crateras chamado shatter cones, ou cone de estilhaçamento, como eu traduzo, que ele só se forma ou em cratera meteorítica ou nas crateras de detonações atômicas lá no deserto de Nevada. São os únicos fenômenos que têm energia para formar essa estrutura. São estruturas visíveis a olho nu, são pequenos cones estriados que formam na rocha, em qualquer tipo de rocha. Então aqui no Brasil quase todas, né? Nem todas, tem 2 que eu não consegui encontrar, porque provavelmente já foi erodido, as outras 7 têm os shatter cones, os cones de estilhaçamento, que é uma comprovação visual. Agora, muitas delas são microscópicas, então a gente tem que coletar a rocha, fazer uma lâmina, levar para um laboratório e fazer uma análise microscópica, aí acha a deformação dentro dos minerais. Então a rotina de trabalho achou um padrão meio circular, meio estranho, vai lá, colhe o material e vê se você encontra evidência física de que aconteceu um impacto ali. Eu recebo praticamente toda semana e-mails, contatos de pessoas que acham que acharam crateras. Por quê? Hoje você tem um Google Earth, você tem acesso a imagens da Terra muito fácil, que não existia antes, né? Quando eu comecei a trabalhar, só existia um satélite norte-americano e pouca gente tinha acesso às imagens. Hoje não. E as pessoas olham feições circulares, achei uma cratera. E aí você tem que explicar o seguinte, não é porque viu uma feição circular que é uma cratera. Existem muitas formas de feições circulares que não tem nada a ver com cratera. Então, o difícil mesmo é você comprovar, achar as evidências, que são essas que eu falei, né? E para isso precisa de um olhar mais treinado, então tem pouca gente treinada nessa área. Então, quando eu digo que eu e meus alunos e colaboradores descobrimos todas as 9, é porque não tem muita gente que tem esse treino, né, esse olhar que possa fazer isso. Mesmo geólogos, né, os cursos de geologia não ensinam. O que confunde? É lago, cratera de vulcão? Lago é o mais comum. Aqui no Brasil nós temos algumas intrusões ígneas de origem alcalina, por exemplo, Poços de Calda. Poços de Calda é uma grande caldeira, mas na verdade é a raiz do que pode ter sido um vulcão, representado por algo que estava enterrado e que foi exposto. Ela é circular, se olhar numa imagem satélite, você vai pensar que pode ser uma cratera. E tem outras, né? Em Araxá tem, outras em Minas. É miolo de vulcão que já foi erodido ao redor. Ou então um corpo, né, de rocha ígnea que não chegou à superfície, normalmente eles são arredondados, aí vem a erosão, corta, fica redondo. Isso é muito comum também. Lagoas, assim, muitas, né? E às vezes uma feição de drenagem que, né, levemente circular, a pessoa olha, isso aqui é cratera. Na verdade, não é fácil achar cratera. E onde ficam essas 9? Bom, nós temos distribuído em 2 bacias sedimentares, a Bacia do Paraná, aqui no sul-sudeste do Brasil, e a Bacia do Parnaíba, que é mais no norte-nordeste do Brasil. O sul-sudeste, nós temos, eu vou do sul para o meio, né? Na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, nós temos na cidade de Quaraí, tem uma cratera chamada Cerro do Jaral. Depois, subindo um pouquinho em Santa Catarina, nós temos o Domo de Varjão, que fica perto de Chapecó. 100 quilômetros ao norte, já no Paraná, Vista Alegre, na cidade de Coronel Vivida.
e depois subindo bastante na divisa Mato Grosso-Goiás, cortado ao meio pelo Rio Araguaia, a gente tem a maior cratera brasileira, que é o Domo de Araguainha, tem uma cidadezinha chamada Araguainha, que fica próximo do centro dela. Isso fica ao norte de Alto Araguaia, mais ou menos. Então essas são as da Bacia do Paraná. Depois, na Bacia do Parnaíba, nós temos a Serra da Cangalha, que é Tocantins, quase divisa do Maranhão. Riachão, que é pertinho, já entrando no Maranhão, 40 quilômetros de distância de Serra da Cangalha. Depois Santa Marta, no Piauí. São Miguel do Tapuio, também no Piauí. Nossa. E a mais nova de todas, que chama-se Nova Colinas, que a gente está trabalhando ainda, publicando alguns artigos. Já publicamos o artigo da descoberta, agora estamos detalhando, que fica numa cidadezinha chamada Nova Colinas, perto de Balsas, mais ou menos. E esses pontos, porque se for uma coisa da Amazônia, por exemplo, não tem como ver o chão. Provavelmente nós temos crateras lá, mas difíceis porque ou foram cobertos por sedimentos, e a Amazônia toda, a superfície é toda de sedimentos recentes, né? Então elas podem estar cobertas ou a vegetação dificulta, né? São dois fenômenos que dificultam bastante. Mas nós usamos também dados de subsuperfície, por exemplo, geofísica para a indústria do petróleo, ela é muito útil para achar cratera. E algumas crateras já foram encontradas. Nós temos aqui no Brasil 2 crateras candidatas, não são comprovadas, na Bacia de Santos, offshore. Ah, já dentro, debaixo da água. Debaixo da água e debaixo de muito sedimento. Elas estão bem enterradas lá embaixo. Não foram comprovadas porque nós não temos acesso. Vai ser difícil. A Petrobras chegou a furar uma delas, mas eu não consegui acesso a esse material até hoje. Ajuda aí, gente. Então a gente olha a sísmica, né, que é uma indicação, assim como as imagens de satélite da superfície, a sísmica, por exemplo, é uma indicação, mas precisa ser comprovado. Tem lá uma estrutura que parece cratera, tem todas as características, mas cientificamente precisamos comprovar que aquilo tem deformação de choque e tudo mais. E dessas que são comprovadas, alguma delas é grande o suficiente para ter sido um impacto com consequências ao redor? Quase todas elas, certamente no momento da sua formação, trouxeram consequências, se não continentais, né? O continente América do Sul, que na verdade algumas delas foi antes de existir o continente América do Sul, né? Quando ainda era Gondwana, mas mesmo as menores, né, elas produziram certamente efeitos regionais. São crateras que variam, a menor delas de cerca de 4,5 km até a maior dela 40 km de diâmetro. Só para dar uma ideia, 40 km de diâmetro é a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo ocupa mais ou menos uma área com essa dimensão. Isso é só a cratera. Agora, os efeitos vão muito, muito mais longe do que a cratera. Me dá uma noção do que seria um impacto que gera uma cratera de 4 km e depois essa de 40. Você diz em termos do tamanho do corpo que tamanho formou? do corpo, potência do impacto. Vamos pegar uma cratera média, 12, 13 quilômetros, como essa de Varjão, em Santa Catarina. O corpo tem mais ou menos 500 e poucos metros de diâmetro. É grande. Uma esfera de 500 metros de diâmetro. E o impacto disso ali, tem como a gente comparar com a bomba atômica, por exemplo? Sim, sim. São centenas de milhares de bombas de Hiroshima. Eu uso a Hiroshima como medida porque é algo que as pessoas conseguem. E isso só essa de Varjão? Isso. A de Araguainha, por exemplo, é exponencialmente muito maior. Então, os efeitos são regionais. E a de Araguainha, ela é a única muito bem datada aqui no Brasil. Nós temos uma idade geocronológica por isótopos muito bem datada, por volta de 250 milhões de anos. E o que aconteceu? A cidade é muito próxima da maior extinção em massa que ocorreu na Terra, que não foi a de 66 milhões de anos, foi a de 250 milhões de anos, foi muito maior. Existe relação entre uma coisa e outra? Não sabemos. Existe até um artigo que tenta buscar uma relação, não pelo tamanho da cratera e pela dimensão do choque, porque ela não seria capaz de provocar uma extinção global como a de 66 milhões de anos, que é bem maior, né? Me dá uma diferença de tamanho das duas. Tamanho, a Chicxulub, que é a de 66 milhões de anos, a cratera tem 180 quilômetros. A de Araguainha tem 40 quilômetros. Ok. São bem diferentes. Mas de Araguainha, a questão é que ele atingiu uma camada sedimentar muito rica em determinados compostos, né? Eram carbonatos, mas com muita matéria orgânica, e pode ter jogado gases na atmosfera que, por sua vez, teriam produzido
uma extinção em massa. Então, Quer dizer, não é nem o tamanho do impacto só, mas caiu no pior lugar possível. No pior lugar possível. Então, essa é a hipótese que foi apresentada num trabalho que foi publicado, mas é de difícil comprovação. A hipótese é válida, eu acho que ela foi bem trabalhada, mas a comprovação dela é difícil. Até me pediram na época, eu não fui revisor desse artigo, mas pediram para opinar para um artigo que saiu, acho que na Science, e eu falei, ótimo, acho fantástico, mas tem que comprovar, né? E não é simples. Né? Caramba. Mas, quer dizer, a gente pode ter sido a sede de um dos impactos que transformou o planeta. Pode ter sido. A gente já foi a sede de muita coisa complicada boas aqui. E boas e ruins. Boas e ruins. Isso das crateras comprovadas. Agora, das especulativas. Eu visitei, no Hiperconectado que a gente fez, onde eu te entrevisto, uma possível cratera em Parelheiros. Que, desculpa já atropelar as coisas, mas estando lá, dá para entender por que é difícil de reconhecer um negócio desse. Porque a gente foi numa rádio pirata que fica no auge da borda da cratera, né, do que seria elevada, a cratera, né? Na parte mais elevada, e a parte da história maluca que foi gravar lá, porque passou abelha, caminhão do ovo, caminhão de panela, amolador de faca, aí quando acabou todos os barulhos, a gente falou, agora, a chuva parou, pousou um papagaio no telhado da casa vizinha, que ficou falando, e assim, não dá pra você, passarinho, é barulho ambiente, a gente assume, não, era um papagaio falando. E eu acho que ele me assistia, porque ele falava burro ali do lado. Então não tinha como cortar o negócio. Foi surreal. Mas de lá de cima, com o olhar treinado, procurando uma coisa, você percebe que mesmo, né? Tem uma baciazona ali, uma depressão com as coisas ali no meio. Mas assim, no dia a dia, e se não fosse a gente tá ali em cima, parando pra olhar, você sabe, legal, tem um ponto aqui que é cercado por montanhas ao redor. É muito difícil de entender que aquilo é uma baciazona que pode ter acontecido alguma coisa ali no meio. Então, primeiro falando sobre a percepção das pessoas, né? Essa ainda é uma das menores que nós temos, aliás, é a menor aqui no Brasil. Então, mesmo assim, é muito difícil alguém que está lá na superfície conseguir perceber essa conformação circular, uma bacia. Se não for um negócio de 1 quilômetro e pouco, como lá nos Estados Unidos, né? E outra, ela está preservada, não foi erodida, então ela é funda e tal. Tem essa, né? Porque ela é plana ali, porque a erosão já nivelou tudo ali embaixo. Isso. Então, as crateras no Brasil, é difícil você falar com a população que mora lá, que às vezes está dentro, e falar, você vive numa cratera, mas cadê a cratera? Porque olha em volta e não vê. Fora a de Colônia, tem uma outra que eu acho que é possível perceber, que é Vista Alegre, no Paraná. Porque foi formada em rocha basáltica, uma rocha vulcânica existente, e acabou com umas escarpas, né, na borda elevada bem alta. Então tem alguns pontos que você consegue ver a conformação circular. Não é fácil. Então, a hora que vai fazer uma matéria com a imprensa, eu já tive lá em Parelheiros também com o pessoal da imprensa para filmar, eles ficam procurando um lugar para mostrar a cratera, e de fato é difícil. Eu acho que você achou o ponto mais elevado, que é o único que dá para a gente ter essa percepção. Mas, enfim, voltando então para Parelheiros, chama-se cratera de Colônia, porque ali tem uma área urbana chamada Colônia, e depois, mais recentemente, nos últimos 30 anos, se desenvolveu um bairro chamado Vargem Grande. E é esse onde você foi nas casas lá, que praticamente ocupou as encostas e boa parte do interior do que seria essa depressão que pode ser uma cratera. Por que ela não está comprovada? E aí eu acho que é uma questão interessante. Ela se formou provavelmente há não muito tempo atrás, poucos milhões de anos, a gente estima pela taxa de preenchimento de sedimentos que foi preenchido, né? Ela é toda preenchida por sedimento. E de lá para cá, na Serra do Mar, uma região úmida, chove muito, etc., ela foi sendo preenchida por sedimentos erodidos das bordas e jogados lá para dentro. Então ela está totalmente preenchida hoje, nós fizemos, por geofísica, fizemos a estimativa, tem cerca de 400 metros, no ponto mais profundo, de preenchimento sedimentar. Então a rocha original, que é o que forma a Serra do Mar, ali, ela está ali 400 metros abaixo desses sedimentos. Doido. Então a rocha deformada que a gente precisa para comprovar é essa que está lá embaixo. E a gente não tem acesso a ela. Então tem um grupo de cientistas, eu faço parte dele, que há anos está tentando conseguir um recurso para fazer uma sondagem científica, que não é uma sondagem comum, ela tem toda uma série de coisas, custa caro.
Então a gente reuniu um grupo internacional de pessoas, já tentamos 2, 3 vezes conseguir um financiamento, conseguimos um financiamento parcial da França, de um banco até francês, que tem uma fundação ambiental e patrocina esse tipo de coisa. Foi feito um furo de 51 metros. Por que é caro isso? Esse furo é todo protegido para não ter contaminação, porque a gente quer estudar não só as rochas deformadas, mas toda a sedimentação que preencheu isso, que é registro de paleoclimas. E nessa região da América do Sul inteira, a gente não tem nenhum bom registro contínuo de milhões de anos. Você já vai aproveitar poder... as duas coisas. Exatamente. Isso, na verdade, que é o grande atrativo. Não é a questão da cratera. São os estudos paleoambientais baseados em pólens, em esporas e pólenes que a gente vai coletar. Então, o material retirado dessa sondagem, que é o testemunho, que a gente chama, ele tem que ser muito protegido, a perfuração tem que ser com técnicas especiais, com ferramentas especiais, isso custa caro, por isso que a gente não conseguiu ainda levantar esse recurso. Foram feitas, então, a sondagem parcial até 51 metros, já rendeu uma série de trabalhos científicos dos meus colegas da área de paleobotânica, por exemplo. Descobriram novas espécies de animais, de plantas, etc., baseado nesse registro. Porque você tem um reset ali, né? Quer dizer, caiu, limpa tudo, e o que entrar aqui a gente sabe que foi ao longo da ocupação pós-cratera, então você consegue reconstruir no tempo até chegar lá embaixo. Isso mesmo. Agora, um problema é essa ocupação lá dentro, que foi uma ocupação totalmente desordenada, né? Foi não planejada, né? Não planejada, e agora boa parte das casas da parte mais baixa é inundado todo ano, eles estão tentando tirar aqueles moradores de lá, tem um projeto da prefeitura para construir uns prédios, tirar o pessoal das casas, e era uma área difícil de trabalhar, porque era uma área com presença de crime, de violência, tem um presídio ali ao lado, então na verdade essa ocupação começou por conta do presídio, eram famílias dos presidiários que acabavam mudando, ocupando um terreno lá, invadindo, ocupando, e hoje é tudo regularizado, tem associação de moradores, então está mais tranquilo, mas teve uma época que a gente praticamente não conseguia trabalhar no campo, lá era muito perigoso. Entendi. E, bom, falando em materiais especiais, você estava falando de materiais para estudar, mas a gente tem desde a ficção, lá falando de Wakanda, que tem o meteorito, que traz o vibrânio e não sei o quê. Kryptonita. Obrigado. A Kryptonita. Tem esses casos, né, de adaga feita de ferro meteorítico. O que os meteoritos podem ter trazido de material interessante aqui para a Terra? Porque me descreve essa dinâmica do planeta afundar um material mais denso e o que traz esse material para a superfície? Por que é tão raro da gente encontrar ouro, urânio, tungstênio, metais densos na superfície da Terra e com a relação disso com meteoritos? Esse é um tema bem interessante porque existe um imaginário aí popular de que meteoritos podem trazer materiais que não existem na Terra. Bom, isso não é fato, né? Na verdade, todos os elementos químicos que nós temos na Terra estão presentes iguaizinhos no universo, mas em proporções, em quantidades diferentes. Especialmente se eles estão vindo do sistema solar e não de fora disso, né? Bom, isso tem a ver com o fato de que os corpos planetários de maior porte, eles são diferenciados. Com o passar do tempo, né, o material mais denso afundou e formou um núcleo, o intermediário formou o manto e o mais leve, que são os compostos silicáticos, né, silicatos de alumínio, magnésio, etc., compuseram a crosta, né, a parte mais fininha, a casquinha da Terra. Isso é válido para todos os corpos, inclusive a Lua. A gente vive naquela crostinha de gordura que precipita da feijoada ali, né? Exatamente. É só o que boia. Exatamente. Então, a concentração dos elementos químicos ela é muito diferente nessas várias camadas. E o que a gente tem acesso aqui na superfície é a concentração da crosta, que é diferente do núcleo. Já os meteoritos, eles têm meteoritos que são fragmentos de núcleos de planetas que foram impactados, explodiram e jogaram material aí pelo espaço, uma parte cai aqui, tem fragmentos do manto e tem fragmento da crosta. Meteoritos, na verdade, existem dezenas de tipos diferentes de meteoritos. A gente costuma associar a ideia de meteorito com ferro. Na verdade, é a minoria dos meteoritos que são metálicos. A maioria são rochosos, são silicáticos. Tem metais, mas tem uma proporção bem maior de silicato, igualzinho às rochas do manto ou da crosta da Terra, né? Mas entre achar um pedaço de ferro e achar um outro pedaço de crosta no meio da crosta, é mais fácil. Exatamente. Eles chamam mais, apesar de eles serem minoritários, né? Eles chamam muito mais atenção porque as pessoas não conhecem, pega algo muito pesado, isso aqui é um meteorito.
Na verdade, pode ter ali uma rocha com uma densidade parecida com a da Terra, que também é meteorito, e não vai ser reconhecida. É por isso que o pessoal caça com ímã, né? Porque mesmo os meteoritos que não têm uma grande quantidade de metal, eles têm metal. E são mais magnéticos que a média das rochas da Terra. A média, porque tem rocha da crosta também magnética. E aí o que eles trazem, esses meteoritos quando caem aqui, o que eles podem trazer de material que, se não é exótico, no sentido de não ter aqui na Terra, é pelo menos raro por conta da nossa geologia? Então, a gente não tem acesso ao núcleo da Terra. Para saber como é que o núcleo é composto, o que tem lá, é impossível. O núcleo está no centro da Terra. Mas a gente tem meteoritos que são muito parecidos, ou idênticos, na verdade, ao nosso núcleo. Então a gente pode derivar o conhecimento da Terra usando meteorito. Essa foi uma das primeiras aplicações de meteorito. Hoje a gente usa meteoritos para estudar a composição do sistema solar como um todo. Mas começou tentando compreender como a Terra é composta. E meu palpite, pelo que você já descreveu aqui, é um núcleo de níquel e ferro. Isso. Muito mais ferro, um pouquinho de níquel, e aí entra platinoides, elementos do grupo da platina, irídio, né, que você mencionou. Irídio é um metal que está muito presente nesses meteoritos metálicos e, obviamente, no núcleo da Terra também. Ouro, platina, vários elementos, vários metais. Então, quando eu encontro ouro hoje, um depósito de ouro, um depósito de platina, algo assim, como que isso pode ter ido parar lá? É afloramento do que a gente tem no núcleo? Ou é algo que caiu do céu? É retrabalhamento. Todos esses metais também estão presentes na crosta, mas em quantidades muito pequenas. Agora você tem processos geológicos que conseguem extrair aquela pequena concentração de um volume muito grande, carregar e redepositar de uma forma concentrada em outros locais. Então todos os depósitos de minerais metálicos preciosos, o ouro, pegar como exemplo, são formados assim, são soluções hidrotermais ligadas a vulcanismo, por exemplo, que vão passando durante milhões e milhões de anos pelas rochas, extraindo aquele metal seletivamente, e elas migram com questões de pressão e temperatura para outros níveis, e a hora que ela acha um lugar estável, ela para ali e concentra o ouro naquele lugar. Vem o magma, quente, denso, por afinidade essas outras coisas vão parar ali dentro. Isso. E quando aflora aqui, fica o depósito. Exatamente. Tanto é que muitos depósitos são associados a eventos vulcânicos. A gente olhar os Andes, por exemplo, o cobre e o ouro dos Andes está muito próximo do vulcão. No Brasil não tem vulcão, então como é que está o nosso cobre e o nosso ouro? Associados a eventos desse tipo muito, muito lá atrás, bilhões de anos atrás. Centenas de milhões. Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais, por exemplo. Então a gente tem... Eu associava muito mais a meteoritos, na verdade. Tungstênio, esses metais raros assim. Então, tirando um evento ou outro, sei lá, o impacto de Chicxulub lá, que deixou uma camadinha de irídio no planeta inteiro, não é muito comum a gente ter material que vem desse tipo de impacto. Não, pode existir uma relação entre impactos e depósitos minerais, e existe, inclusive, um grande depósito no mundo que é de origem meteorítica, mas é um só. Que é qual? Que é Sudbury, no Canadá. É o maior depósito de níquel do mundo. Hoje ele, inclusive, pertence à Vale, que é uma empresa brasileira, mas comprou esse depósito. E o níquel ali é de origem meteorítica. Mas é um exemplo quase... Mas ali não é um grande impactão, é por uma chuva. É um mega impacto de bilhões de anos. Sério? É muito antigo. É um dos poucos impactos antigos, só tem 2 impactos de bilhões de anos preservados na Terra. Um é esse, Sudbury, o outro é Vredefort, na África do Sul. E o de Vredefort também tem uma associação, embora seja um pouco polêmico, né, porque é uma cratera que originalmente teria uns 400 quilômetros de diâmetro. E é muito grande. É muito grande. Ela não está preservada totalmente, tem partes dela, porque já foi retrabalhada geologicamente, ela tem mais ou menos 2 bilhões de anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas em torno dela você tem uma concentração muito alta de depósitos de ouro. Minas, inclusive, em operação. A África do Sul é um grande produtor de ouro e muitas dessas minas estão em volta, ou muito próximas. Então, tem uma hipótese de que houve uma deformação, movimentação de fluidos hidrotermais devido ao impacto que concentrou esse ouro naquelas regiões. Quer dizer, se não foi o meteorito que trouxe isso foi o efeito asteroide, do né? meteorito. Foi o aquecimento local dele ali. Já Vredefort não, o níquel é de origem meteorítica. Mas 400 quilômetros, isso é uma coisa que mudou o planeta quando caiu. Certamente. Só que naquela época o planeta ainda era algo muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Que doido. Eu já ouvi falar que
a gente pode ter uma origem cósmica da água aqui na Terra, Sim. de carboidratos, de uma série de recursos. Falando agora ao longo do tempo, né, e não de depósitos recentes, tem alguma coisa que pode ter vindo do espaço de interessante para a vida aqui? A água, a Terra tem muita água, né, na superfície e existe uma teoria que é bastante aceita que boa parte dessa água, uma parte foi gerada por vulcanismo na Terra mesmo, mas isso não explicaria toda a água que a gente tem na superfície aqui. Então a ideia é que houve um aporte de água trazida por cometas. Cometas são muito ricos em água. Você teve impacto de grandes cometas com núcleo, né, muito grande, provavelmente aportou uma quantidade de gelo que virou água aqui na Terra. Então isso é bastante aceito do ponto de vista científico. Quer dizer, se o pessoal tem hoje a noção de mineração no espaço e de trazer recursos, isso já acontece aqui há muito tempo. Exatamente. Nós estamos dentro de um sistema solar. Todos esses fenômenos são interligados de alguma forma, né? Esses materiais migraram ao longo do tempo. Uma parte foi incorporada, uma parte ainda está no espaço. E para o pessoal que está tarado por essa exploração espacial para trazer recurso aqui, que eu acho interessante por conta do que pode gerar de conhecimento, de técnica, se dá um fundo comercial que movimenta as coisas para um fenômeno que tem outras utilidades, né? O tipo de asteroide que eles vão atrás é justamente esses miolos de planeta que sobraram com muito recurso metálico? Bom, existem algumas empresas que foram formadas nos últimos anos que se dizem voltadas à exploração, à mineração espacial. Nenhuma delas ainda é viável, né? Elas se sustentam hoje com captação de recursos em bolsa para desenvolver estudos, então não tem nada operacional ainda. Mas... Por enquanto é uma boa história para captar dinheiro. Isso, basicamente é isso. Inclusive envolvendo gente da indústria espacial, ex-astronautas, pessoas que participaram de programas espaciais em várias categorias, e também especuladores, que é típico da área de mineração. E alguns têm tecnologia, ou estão desenvolvendo tecnologia para ir até um asteroide, coletar material e de alguma forma trazer isso para cá. E o foco realmente são asteroides metálicos. Existe, na verdade, um único asteroide conhecido que é totalmente metálico, que chama Psyche, e que tem uma missão, já a caminho, né, de visitar Psyche, mas é uma missão da NASA para investigação ainda científica, né? E alguém fez a conta, eu não me lembro de cabeça, de quanto teria de metal, quanto valeria de metal Psyche. É uma cifra astronômica, sei lá quanto zero, porque é muito metal, é um corpo enorme, né? E se a gente pensar ali, é 97% ferro, 2% níquel, mas tem ouro, tem platina, tem irídio, não sei o quê. Alguém botou isso na ponta e saiu com um número monstruoso. Isso não quer dizer que vá se concretizar tão cedo, eu imagino que não, né? Porque tem toda uma questão tecnológica, de custos envolvida. Mas é uma ideia que está sendo discutida. O foco hoje de mineração espacial, ele já existe, na verdade, é por buscar recursos que possibilitem a sobrevivência do homem fora da Terra. Água, é mais como uma base de acampamento ali. Água e hidrogênio para combustível. Porque se a gente manda uma missão para Marte, todo o combustível, provavelmente com uma espaçonave consegue carregar, vai ser gasto para chegar lá. Então você precisa de combustível para voltar. Ou seja, vai ter que ter um posto de abastecimento lá. Então, a ideia de hoje de mineração espacial está muito mais voltada para como eu vou conseguir extrair hidrogênio, ou mesmo oxigênio para respirar, lá em Marte, para poder possibilitar a sobrevivência lá e o retorno à Terra. A Lua é a mesma coisa. Então, o grande foco na Lua hoje é a água, onde tem água na Lua. E tem água na Lua, né? A gente sabe que tem Marte também, pequenas quantidades, provavelmente subsolo, dentro de crateras, mas tem. Então a ideia sombra hoje ainda, né? por conta da sombra, regiões que nunca recebem o sol, elas são muito frias, então se tem um pouquinho de umidade lá, congela e fica ali. Então hoje a discussão de mineração espacial é mais voltada para esse tipo de recurso do que metal, do que platina, ouro, irídio, etc. Meu lado especulativo gosta muito dessas coisas porque me faz pensar assim, bom, se quando a gente se quando os europeus invadiram as Américas e dominaram as minas de prata da Bolívia, do Chile, tinha prata suficiente para mudar a economia global e causar uma mega inflação, né? De repente essa prata toda indo para Europa e Ásia. Se já teve eventos no passado de descobertas de depósito que fizeram isso, né? Se o Brasil, o ouro de Minas, mudou a economia europeia quando passou aí para a Inglaterra, que tipo de mudança que a gente não pode ter quando se puder trazer esse tipo de recurso para cá, né?
antes de gravar aqui, estava conversando sobre o alumínio já ter sido extremamente raro e muito caro e nobre, Sim. e de repente ele vira um negócio tão comum que a gente faz latinha e joga fora. O que não ia ser ter prata, ouro, platina abundante o suficiente para fazer qualquer coisa que a gente puder fazer com isso, né? A primeira coisa é que o preço cairia tremendamente. Então, o ouro não valeria o peso em ouro. Mas de fato, são ideias que estão sendo discutidas, mas eu não acredito que vá acontecer tão cedo. Aí já é uma coisa muito mais pra frente, né? Mas sabe o que me marca? O quanto as duas coisas andam juntas, assim. A geologia e a mineração. E aí tanto geologia terrestre quanto extraterrestre, né? Do sistema solar. A sua carreira tem um pouco dessas duas mãos, né? De estudar minérios aqui, que depois se tornam fonte de recurso importante para a indústria e tal, com técnicas suas. E ao mesmo tempo, você está interessado em outras coisas e descobrindo mais sobre o universo e a Terra, né? Isso, essas coisas realmente caminham de mãos dadas. Eu tive na minha carreira científica, né, a oportunidade de trabalhar nos dois mundos, com exploração mineral aqui na Terra e com a exploração espacial de outros corpos planetários, usando inclusive as mesmas técnicas, né? A minha especialidade, a minha formação, mestrado, doutorado, é sensoriamento remoto, o uso de imagem de satélite. Isso é algo que a gente aplica na Terra, e eu apliquei aqui para descobrir ou para procurar depósitos minerais, e agora a gente aplica em outros planetas para estudar as características em geral. E claro, tô fazendo aquela paradinha de sempre para lembrar você de assinar o nosso canal, se inscrever por aqui para receber os próximos episódios do Não Ficção e vídeos regulares. E para quem já é inscrito, pense em mandar um apoio pra gente, um valeu demais, ou um pix em contato@atiliamarino.com.br, faz muita diferença pra gente. Sabe por que me marca? Eu tenho um vídeo, eu espero que quando as pessoas estão assistindo o vídeo já tenha ido ao ar, discutindo, entre outras coisas, a história da Johanna Dobereiner, que foi a cientista que, na formação da Embrapa, propôs que se usasse a planta de soja aqui, especializada em ter bactéria junto com ela na raiz e não dependente de adubação química, que é a que se usava nos Estados Unidos. E já se calculou, a FAPESP tinha uma reportagem de 2007, calculando naquela época que o Brasil economizava por ano 1 a 2 bilhões de dólares por não usar fertilizante químico com a soja. E aí você fala, financiaram a pesquisa de uma pessoa que estava interessada em bactérias de solo, que parece uma coisa totalmente inóspita no sentido de não econômica, mas isso gera um conhecimento que poupa para o país bilhões por ano com o que ela criou. No teu caso, eu estou fazendo uma extrapolação dessa, pode ser cedo demais para a gente estimar o impacto disso, mas o teu estudo de fora do planeta gerou o que aqui em termos de recurso mineral que a gente explora? Tem minas hoje que são exploradas por conta da tua pesquisa ou da tua técnica que gerou, que criou a noção de que esse, sei lá, depósito de níquel, cobre, ferro aqui pode vir de imagem de satélite? Certamente tem. Quando a gente desenvolve ciência, pelo menos era assim antigamente, ninguém pensava em patente ou nada do gênero, né? Você pensava em tornar criar algo de utilidade para a indústria, para a sociedade, né? Então esse foi o caso do meu doutorado, onde desenvolvi uma técnica de processamento de imagem de satélite que serviu para procurar áreas potenciais para depósitos minerais metálicos. E ela foi extremamente usada no mundo inteiro aliás, até hoje, e foi usada para descobrir novos depósitos, né, principalmente de ouro, mas também de cobre e outros minerais. Nos Andes, por exemplo, ela foi e é ainda super popular, porque diminui muito o custo de exploração. Em vez de você mandar uma pessoa lá andando a pé, coletando amostra, etc., você vai, para olhar toda uma região, você vai mandar para ponto específico onde tem aqueles sinais que a gente extrai da imagem de satélite através de técnicas de processamento que usam a assinatura espectral de minerais em regiões que o olhar humano não vê, como infravermelho, etc. Então, certamente houve desdobramentos disso, né? E a gente fica feliz, né? Mas justamente quando a gente trata a ciência com uma visão muito utilitária, né, de que eu tenho que pôr tanto para ter tanto de retorno, ou você pode chegar numa situação como o câncer, por exemplo, Sim. que é um negócio insanamente estudado, insanamente financiado em saúde, de longe a área que, se não recebe mais dinheiro, é uma das, né, que mais concentram isso, e que você
tem conhecimento criado ali, ok, sobre como avançar técnicas contra o câncer, quimioterapia, imunoterapia, outras coisas, mas ao mesmo tempo você tem outras áreas do conhecimento que são pouquíssimo financiadas, mas que geram formas de conhecimento que são, para usar uma régua que não necessariamente a mais adequada, ou a única, ou a melhor, mas em termos econômicos mesmo, gerar um impacto absurdo com pouquíssimo investimento, né? Quer dizer, não é só investir no óbvio em pesquisa e ciência que traz retorno, né? E fazer pesquisa em outras áreas também pode ser. Eu acho que esse raciocínio contabilista não funciona em ciência, né? Quem faz a ciência nunca está procurando, ou geralmente não está procurando o lucro que isso vai trazer no futuro. Está investigando fenômenos, naturais ou não, e com a esperança de que aquilo tenha alguma utilidade. E muitas vezes tem, outras vezes não. Por isso é que o raciocínio contabilista não funciona, porque senão só as que têm alguma possibilidade de descobrir algo economicamente interessante ou viável é que seriam financiadas. E isso, obviamente, destruiria a ciência. E aí, de repente, você não consegue descobrir que buscando crateras dá para gerar conhecimento sobre muitas outras coisas, né? Inclusive numa área que a gente ainda não falou aqui, que é a chamada defesa planetária. Né? Vamos entrar nessa área. Dado que a gente já tem essas evidências de impactos na Terra, que agora são, né? Uma vez que você vira a chavinha e fala, olha, olhando por isso aqui, a gente consegue reconstruir, e de repente você descobre que tem um mundo de crateras aqui que a gente não conhecia, ou de meteoritos, né? Quando você começa a buscar eles, o quão preparado a gente está para novos impactos. O quão comum eles podem ser, né? A gente teve, como é que é o nome? Tunguska, né, na Rússia, recentemente, que dá uma noção Chelyabinsk, Chelyabinsk na Rússia, mais né? recentemente. Verdade, 2013, 2014, 2013, né? Quando a gente vê uma coisa dessa, qual a chance de um outro impacto desse acontecer e o pior, numa região mais povoada, né? Então, essa possibilidade existe, embora ela seja pequena. E por que a gente sabe que ela é pequena? Porque nos últimos, principalmente 20 anos, com as técnicas de observação espacial, novos telescópios espaciais colocados no espaço, nós conseguimos descobrir e mapear a boa parte dos asteroides que poderiam trazer algum risco para a Terra. O que for grande o suficiente para causar impacto já deu para a gente ver. Assim, relativamente. A gente conhece aqueles mais ou menos, o tamanho limite mais ou menos acima de 150 metros de diâmetro. Falando de 150, um bloco de 150 metros de diâmetro. São muito conhecidos. Diria 90% são conhecidos. De novo, o que caiu em Chicxulub e fez a cratera dos dinossauros tinha que diâmetro, mais ou menos? O asteroide? O asteroide, cerca de 10 quilômetros. Tá. De diâmetro. Ok. Esse é grande, bem grande. Agora, está cheio, muitos corpos pequenos. Então, de 150 metros para cima, a gente conhece cerca de 90% dos que têm alguma chance de cruzar com a órbita da Terra em algum momento no futuro. E nenhum deles apresenta ameaça visível, predizível. Bom, dos menores, esses a gente conhece pouco, provavelmente nem um terço. E um bloco de rocha de 150 metros de diâmetro é capaz de fazer um estrago muito grande, mesmo com o freio da atmosfera, mesmo com toda a proteção que a gente tem natural, ele vai passar, pode se fragmentar, mas os fragmentos podem produzir estragos. E a gente tem casos, por exemplo, como Chelyabinsk, mencionado agora há pouco, 2013, 2014, ele explodiu na atmosfera, não chegou inteiro, chegaram pequenos fragmentos só, era um meteorito grande, um pequeno asteroide, explodiu a 20 quilômetros de altura e uma chuva, né, caiu, só que as ondas sônicas da explosão foram muito próximas de uma cidade de 1 milhão de habitantes na Rússia. Todas as vidraças praticamente da cidade se romperam com a propagação da onda sônica, 1.600 pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro, ninguém morreu, mas ele não foi visto se aproximando porque ele veio no momento da direção do Sol, ou seja, o brilho do Sol impediu que ele fosse detectado por telescópio a tempo de, pelo menos, um alerta, né, para a população, por exemplo, ficar longe de vidraça. Então, ali mostrou que nós somos vulneráveis, talvez não a grandes impactos, né, porque não tem nenhum previsível, mas a esses impactos menores, ou pelo menos fenômenos menores, não impactos, né, nós estamos ainda muito vulneráveis. E esse é o campo da defesa planetária. As agências espaciais do mundo todo têm no seu interior hoje departamentos, setores que cuidam desse assunto de defesa planetária, que é descobrir os asteroides lá fora,
que é mapear, determinar as órbitas, ver o risco que eles podem ter, tomar medidas preventivas caso aconteça de detectar algum que vem em direção à Terra, coisas desse tipo. Que tamanho que esse aí tinha, mais ou menos? Uns 50 metros, mais ou menos. Quer dizer, tem bastante coisa abaixo de 150 metros, a gente pode fazer um estrago bom. Muita coisa, e são difíceis de detectar. Corpos pequenos são muito, mesmo para telescópio, você tem que ter muita sorte. E outro, o fator que vai contar é quanto tempo antes você vai identificar, porque aí dá para tomar medidas, né? Se for 1 ou 2 dias, não tem o que fazer. Mas se for meses, semanas, né, é possível tomar medidas preventivas. E, bom, recentemente, né, 2 anos atrás, teve uma missão chamada DART, que testou uma tecnologia para desviar asteroide, que se falava nisso há muito tempo, né? E aí um esforço conjunto de NASA, ESA, né, Agência Espacial Europeia, Americana, lançaram uma nave em direção a um asteroide conhecido que não apresenta risco, é um teste, né? Na verdade é um sistema binário, um pequeno asteroide e um maior, um orbitando o outro. Existem sistemas binários, né, não são muito comuns, mas existem. E a ideia foi desviar o pequeno. E conseguiram os resultados. Eles lançaram uma nave em alta velocidade contra o asteroide e, com isso, conseguiram desviar um pequeno desvio, o suficiente para, se caso um desse fosse detectado vindo em direção à Terra, com alguns meses de antecedência, esse pequeno desvio tiraria ele da trajetória da Terra. E dá para a gente ter noção precisa do que estaria vindo para a Terra e de onde na Terra isso cairia? Se a gente visse com meses de antecedência que fosse. Sim. Se fosse identificado com 1 mês de antecedência, daria para prever onde ele cairia. E justamente isso é o alvo desse movimento de defesa planetária, que está em curso, é uma coisa bem nova aí, mas está se desenvolvendo. E essa missão DART foi o ponto alto, né? Porque até que enfim a gente tem uma tecnologia provada, né, demonstrada, que é capaz de desviar um asteroide. Agora você ganha um motivo extra para poder procurar, observar, catalogar e anotar tudo que tem ao nosso redor. Até vai para uma outra ponta aqui, mas até para o pessoal que é fã de Nibiru e de planetas ocultos no sistema solar, infelizmente para essas pessoas a gente já tem um conhecimento muito bom sobre corpos celestes aqui ao redor, né? Mas nos últimos anos foram descobertos alguns planetas anões, né? Isso não existia antes. Plutão não é mais o único planeta anão, hoje são 5, né? Durante muito tempo se pensava que seria o último dos pequenos planetas, mas há outros na zona gelada e hoje já se sabe mais. Quem sabe aparecem outros, mas certamente pequenos e muito distantes. E, bom, isso olhando para fora. Olhando para dentro aqui, para quem curtiu a conversa, se interessa pelo tema, além da bibliografia que eu vou te pedir, mas para quem curte meteoritos, meteoros, esses fenômenos, o que a gente pode fazer para ficar mais perto disso? Tem como observar meteoros? Tem uma época especial legal para fazer isso? Tem como encontrar meteoritos? Se eu encontrar é meu, não é? O que eu posso fazer com isso? Ou visitar lugares que são interessantes geologicamente, que não necessariamente todas as crateras, mas tem alguma que é legal de visitar, dá para ver, dá para reconhecer alguma coisa ali que vai ser informativa aqui no Brasil, como nada como no Arizona lá, que é no deserto, bonitinho daquele jeito, mas o que a gente pode explorar de geologicamente interessante aqui em relação ao sistema solar? Tá, vamos começar então com visitação de cratera. Eu mesmo tenho algumas iniciativas de tentar transformar as crateras brasileiras, ou pelo menos algumas delas, em locais de visitação. E tem uma que está mais avançada, a gente conseguiu, junto com o governo do estado do Paraná e a prefeitura da cidade de Coronel Vivida, montar alguma estrutura local na cratera de Vista Alegre, que fica em Coronel Vivida. Isso, só para situar, fica na região de Pato Branco, uma cidade maior do oeste do Paraná. É uma cratera que eu comentei antes, que dá até para ver a conformação circular, se a gente estiver no lugar certo, na borda, e ali foi montado um mirante, justamente para isso. Hoje ele está sendo subir usado... na Rádio Pirata, que eu fui lá E é um mirante, está bem arrumadinho, uma obra da prefeitura, eu estive lá visitando no ano passado, eles estão levando muitas escolas lá, tem uns painéis que eu montei o conteúdo, explicando uma linguagem acessível, simples, bilíngue, ele está em português, está em inglês, dos dois lados, né?
falando um pouco de tudo, como é que se formam as crateras, o que representa aquelas rochas que ele vê ali, e um outro painel numa pedreira que é onde foi tirado no passado a rocha, que é uma brecha vulcânica, ou seja, é uma rocha que foi quebrada das rochas locais e formou uma nova rocha. Então, é uma rocha de fragmentos, de rochas pré-existentes, que a gente chama de brecha em geologia, e essa é uma brecha de impacto, que ela foi produzida por impacto. E é nos fragmentos dessa rocha que estão as evidências, os chatercones, as feições microscópicas, né? Então, como já era uma pedreira abandonada, a prefeitura foi lá e montou uma infraestruturazinha, a gente instalou painéis também. Pedreira que saiu o quê? Eles usaram para brita, mas na verdade é uma rocha muito ruim para brita, eles abriram e abandonaram e foram pegar uma rocha diferente, que é o basalto, que é muito melhor para brita, um pouquinho mais adiante. Mas isso foi construído nos anos 70, né, e a empresa construiu, acho que não conhecia, é uma rocha que esfarela depois de exposta, né? Então não serve muito bem para brita. Mas ficou a pedreirinha lá na entrada de um bairro rural que chama Vista Alegre, né? Por isso o nome da cratera, esse bairro fica dentro, né? E a população local ali se envolveu muito. Tem 2 escolas, uma estadual e uma municipal. Eu já dei palestra, meus alunos já deram palestra. Então, todo mundo ali conhece a história da cratera e é capaz de levar um visitante, mostrar e tal, né? Então esse é um único exemplo aqui no Brasil que tem uma estrutura local. Eu acho que a mais interessante do ponto de vista seria a maior delas, a Domo de Araguainha, lá na divisa Goiás-Mato Grosso. Ela é cortada ao meio pelo Rio Araguaia, uma região bonita naturalmente. O Rio Araguaia tem corredeiras ali, porque ele corre em cânions dentro das rochas deformadas por impacto. Só que ali não tem uma estrutura local, não tem uma prefeitura, o governo do estado também não se envolveu muito, então a gente tem uma proposta de criar um geoparque ali, que é uma instituição internacional, inclusive o Brasil já tem vários geoparques, já tem acho que 4 geoparques, no mundo tem diversos, mas eles têm que ter um apoio local para poder ter uma infraestrutura básica, treinamento de guias, coisas desse tipo. Ali seria o melhor lugar, mas eu acho que não está próximo da gente conseguir fazer. Ali só com uma visita guiada, por enquanto. Né? Eu às vezes levo excursões científicas de congressos nacionais, internacionais, mas ainda é uma coisa mais limitada. Né? Principalmente essa do Paraná, a gente tem ido. O ano passado mesmo eu levei um grupo de pesquisadores internacionais, tinha vários da NASA. Então, a parte de crateras aqui no Brasil, eu acho que não vai muito além disso. Aliás, eu tenho até que agradecer a população de Coronel Vivida, porque o ano passado eles me concederam o título de cidadão. Que legal, que legal. Devido aos trabalhos e a divulgação e tal, né? Eu sou muito grato aí pelo apoio que eu recebo lá das autoridades locais. Bom, meteoritos, né? Não é fácil achar um meteorito, acho que existe muita informação na web sobre como reconhecer o meteorito. O magnetismo é a principal propriedade que a gente usa, a primeira, mas não é a única. Existem rochas terrestres que são magnéticas. E eu recebo sempre pessoas lá na Unicamp, eu acho que eu achei um meteorito e tal. Lavadinho. Também. Nunca se concretizou um meteorito achado por uma pessoa que leva lá. Existe uma estatística mundial que é mais ou menos de cada 1000 amostras que uma pessoa do público leva para um especialista, uma é meteorito. Putz, quer dizer, não fica chateado se a pessoa não recebe, porque ela vai ter que passar por mim. Agora, as pessoas ficam muito frustradas quando você diz que aquilo não é um meteorito. E normalmente tem várias coisas que são confundidas com meteorito, né? O basalto é uma rocha vulcânica que tem muito ferro e é magnética, então confunde-se bastante. Às vezes são materiais industriais, por exemplo, escória de fundição, que forma um material metálico. Que não é nem legal estar manuseando. Também, porque tem muita impureza e tal, mas enfim, é difícil achar meteorito. Agora, se achar algo que pode ser meteorito, procure informações na internet para descartar, porque existe assim, teste isso, teste aquilo. Não é ou não é. Se tiver chance, aí sim procure um especialista, porque aquilo pode ter um valor científico enorme, pode até ter um valor comercial. E aí você me perguntou, e se eu achar um meteorito é meu? Meteoritos são rochas que vêm do espaço, então não tem qualquer legislação brasileira sobre meteorito, não existe. Elas são um limbo na jurisdição brasileira. Se for uma rocha do subsolo, tem legislação. Se for minério, tem legislação. Se for rocha do espaço, não tem. Tanto é que o que aconteceu foi que há pouco tempo acharam um meteorito marciano no nordeste do Brasil. Meteoritos marcianos são raríssimos, vale bom dinheiro. Não tinha nenhum entre os 100 do Brasil que comprovadamente tem havido em Marte.
Foi achado nós só ficamos sabendo quando ele foi descrito nos Estados Unidos e imediatamente colocado em leilão, porque foi um comerciante de meteoritos que descobriu isso lá no interior do Nordeste, não sei como, acho que a pessoa achou, contatou um primo que morava em Miami, que não sei o que, chegou num comerciante, o cara foi lá, deve ter pago uma porcaria, né, uma miséria para a pessoa que achou, levou, entregou na mão de um cientista para caracterizar, registrou na base de dados. Existe uma base de dados mundial de meteoritos, e é oficial, né? Uma vez registrado lá, ele passa a ser reconhecido, tem valor comercial. Ainda mais negócio que veio de Marte para cá, né? Leiloou, sei lá quantos milhares de dólares pode ter vendido a rocha. E nós perdemos o único meteorito marciano caído no Brasil conhecido, né? Então, não tem, a gente tem... Eu trabalhei junto com um grupo de pessoas ligadas à Sociedade Brasileira de Geologia, num projeto de lei sobre meteoritos que está no Congresso lá há 2 anos. Mudou a legislatura agora, antes a gente tinha alguma interlocução com os deputados, com 2 deputados, agora estamos procurando alguém, porque fica parado naquele monte de projetos de lei. E a ideia é fomentar a procura de novos meteoritos. Então, quem achar vai manter o seu meteorito, mas vai ser obrigado a ceder um pedacinho pequenininho para uma instituição científica fazer todo o trabalho de análise, classificação. Isso é bom para quem acha, porque certifica o meteorito dele. Ele é um meteorito mesmo, tal tipo, tal mineralogia, tal química, etc, etc. A pessoa pode depois vender, fazer o que quiser, né? Fazer o leilão que o outro fez lá fazer fora. O leilão. Mas passar por uma instituição científica brasileira, porque senão a gente perde essa memória. E assim, me pergunto também desses só 100 reconhecidos aqui, quanto não é por uma falta de incentivo da galera caçar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o grupo da professora Elizabeth Zuccolotto, do Museu Nacional, faz uma série de atividades, inclusive voltada para criança, né? Uma delas é uma cartilha infantil, acho que chama Caiu um Meteorito no Meu Quintal, algo assim, onde eles mostram, né, como as pessoas podem procurar, que características procurar. E agora ela e o grupo dela lá do Museu Nacional estão fazendo um tour pelo Brasil, inclusive indo nas regiões onde estão as crateras meteoríticas. Elas acabaram de vir do Sul, né, passaram por todas as crateras do Sul, fazendo palestras em clubes de astronomia, em escolas, etc. Que legal, que legal. E para quem quiser ler mais, se informar mais, saber mais, tem material seu, tem material de outros, tem cartilhas, tem coisas assim legais para a gente se informar? Tem. Da minha parte, tem mais artigos científicos, mais artigos também. Eu estou, na verdade, terminando um que vai ser o mais atualizado, já pega as 9 crateras, que vai ser publicado por uma revista aqui do estado de São Paulo, chamada Derbiana, que é uma homenagem a Orville Derby, que foi um pioneiro da geologia do estado de São Paulo. Ele trabalhava para a Comissão Geográfica e Geológica, criada em 1866, na época do Império. E isso aí derivou o Instituto Geológico, hoje não existe mais, foi incorporado a outros órgãos do governo de São Paulo, na área ambiental, mas eles mantêm essa revista Derbiana. Me convidaram para escrever uma síntese sobre todas as crateras brasileiras. Estou terminando. Escrever uma revista aberta, acessível ao público. Eu estou tentando fazer uma linguagem mais... Legal. Menos técnica, um pouco mais acessível. Mas de divulgação mesmo, meu não tem nada. Do grupo da Elizabeth Zuccolotto, do Museu Nacional do Rio, tem bastante coisa online e também alguma coisa impressa. Perfeito, perfeito. Obrigado pela aula, sim. Pelas várias aulas aqui. Acho que... eu já devo ter falado isso em outra conversa aqui, mas essa me marca muito por isso. É muito fácil fazer divulgação científica traduzindo coisas de fora. Aí tem material rico pra caramba, né? Se for para falar da cratera do Arizona, Chicxulub ou o que for, tem muito material. Agora, para falar de divulgação, para fazer divulgação do que acontece aqui no Brasil, a maior parte do tempo tem que ser da boca de quem descobriu, fez, levantou aquilo, né? A gente ainda está muito engatinhando na divulgação aqui. É raro ter uma coisa como o material do Anelli, que é descoberta e divulgação já brasileira. Então a gente tem que chegar nas fontes, tem que pegar as pessoas que estão fazendo e produzindo isso. Obrigado de verdade pelo privilégio que é a gente poder conversar sobre uma coisa que é uma área de conhecimento que, se não começa com você diretamente, tem muito da sua mão aí e das pessoas que você formou e que tem esse aspecto mesmo de pesquisa que pode ter um impacto mundial fantástico, por bem e por mal, de mineração, mas que também tem um impacto de conhecimento a respeito do país, do planeta, do sistema solar, transcende tempo e espaço muito bem como esse. Obrigado de verdade. Eu queria mencionar também uma iniciativa que a gente tem lá com alunos de graduação, principalmente alunas de graduação de geologia lá na Unicamp, que é um perfil no Instagram que a gente
divulga por material favor. para o público em geral. Chama-se Defesa Planetária. E justamente ele surgiu com a ideia da missão DART alguns anos atrás, né? E eu reuni um grupo de estudantes muito entusiasmados, né? A gente tem publicado, normalmente são notícias sobre algum asteroide foi descoberto novo, a missão DART e coisas do gênero, numa linguagem bastante acessível, né? Bem para o público em geral. E a gente aproveitou também esse grupo para fazer algumas atividades lá na Unicamp. Começamos com um evento chamado a Unicamp de Portas Abertas, que recebe dezenas de milhares de estudantes do ensino médio, principalmente, que vão conhecer a Unicamp antes de fazer o vestibular. Como teve muita procura pela parte de crateras, meteoritos e tal, a gente começou a fazer um evento mais regular junto com o Museu de Ciências da Unicamp, com escolas, com crianças mais jovens. Então, com o apoio desse grupo de estudantes de geologia, eu tenho feito algumas atividades de divulgação nessa direção. Legal, legal, fantástico, obrigado. Vou deixar o perfil também do Instagram e das outras coisas, não saibam mais aqui. Por favor, me cobrem se alguma coisa ficar pendente. E quando sair o seu artigo Derbiana? Derbiana. Quando sair o artigo da Derbiana, por favor, a gente aproveita e coloca o link também. Sim. É difícil, a gente precisa desse tipo de material mesmo. Que legal, obrigado. Espero que você tenha gostado dessa conversa, dessa aula do Álvaro Crosta, que tem o nome... Eu me segurei a conversa inteira para não falar do quanto o nome dele descreve a área, mas é fantástico ver alguém falando sobre a crosta da Terra com esse sobrenome, que é uma aula, né, gente? É muito difícil, como eu disse ali, de ter conteúdo sobre o Brasil pra gente consumir, principalmente divulgação científica. A gente tem que ouvir da boca de quem tá descobrindo e fazendo isso, e é uma pessoa que é fundamental na área aqui no país. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês se sintam inspiradas e inspirados a visitar essas crateras ou procurar saber mais sobre meteoritos e meteoros. Eu já tô fazendo uma lista de lugares pra visitar. Assim que meu filho tiver idade suficiente pra ir pra eles, ele tá ferrado, a gente vai rodar muito nesse país pra conhecer essas coisas. Se você quiser outras conversas como essa e descobrir mais lugares legais do Brasil e fatos históricos, tanto de história recente quanto de história geológica do planeta, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos e os próximos papos, a gente se vê num desses.